diária do sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. A gente está no terceiro canto, no capítulo 4, que é intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. E o verso hoje é o verso número 3. Tem que confirmar se é o verso número 3. Qual o nome aqui? Deixa eu dar uma olhada. Calma lá. Alguém me confirma se é o 3, por favor. Quem que fez a leitura ontem em vista? Você lembra? Quem deu? Fui eu ou foi o Buda? Acho que é o verso 2 hoje, né? Foi você. Fui eu, né? Então hoje é o verso 2, perdão. Então tá, legal. Tanta coisa, deixa eu ver a esse dedo. Só um minuto porque deu uma esquentada brava agora. Aqui essa blusa, senão eu vou fritar. Bem, então antes da leitura do verso, vamos entoar um mantra em que nós reverenciamos a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, vamos ler aqui o verso em sânscrito. Tesham Maireya Doshenam Vishamikirta Chetasam Nimlochatira Vavasi Vernonamiva Mardanam. Tradução: assim como pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma, ao pôr do sol, pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição. Estou falando do fim da dinastia Yadu, né? Vamos ler então o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Quando há necessidade de fogo na floresta, da vontade do Supremo, o fogo ocorre devido à fricção entre os bambus. Analogamente, os descendentes de Yadu foram destruídos pela vontade do Senhor mediante o processo da autodestruição. Assim como não há possibilidade de a floresta densa pegar fogo devido a esforços humanos, da mesma forma não havia força no universo que pudesse destruir os descendentes de Yadu, que eram protegidos pelo Senhor. O Senhor quis que eles fossem destruídos dessa maneira e assim eles obedeceram a sua ordem, como indica a palavra Tad Anugnata. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, engraçado que eu estou falando a palavra que eu não... Isso é de outro verso que ele está citando. Está sendo do verso anterior. Legal. Então, antes de comentar o verso, o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências a todos os nossos professores, nossos mestres espirituais, todos os devotos Vaishnavas. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual dos meus olhos, e a ele eu presto minhas humildes reverências.
Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas, que são árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, salvadores das almas caídas. O Kam Karoti Vanchalam Pangum Magayate Grinya Kirpatamahavandeshri Urundima Taranam. Eu ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Então, relendo o verso, assim como pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma, ao pôr do sol, pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição. Então, como a gente vem falando aqui nos últimos versos, nas últimas leituras, aqui está sendo narrado os fins, assim, o final dos passatempos de Krishna. E aí eu vou ter que repetir um monte de coisa, porque eu não sei quem que está aí, tem uns nomes diferentes, acho que as pessoas de repente não vêm acompanhando, né? Então, Krishna é o próprio Deus, que ele vem para o mundo material, como ele mesmo diz na Bhagavad Gita, para restabelecer a religião, para proteger seus devotos, para tirar do mundo aquelas pessoas que estão promovendo a irreligião. E quando ele fez isso há 5.000 anos, chega um momento em que a missão dele está cumprida, então ele precisa voltar para o mundo espiritual. E também ele não vem sozinho, né? Ele não vem sozinho do mundo espiritual. Ele traz almas do mundo espiritual junto com ele e também ele inclusive pede para que alguns seres dos planetas superiores, os semideuses, também nasçam justamente nas famílias, né? Yadu, Goya, para já ir armando ali o cenário. E quando ele decide voltar, ele pensa que a dinastia dele tem que voltar, né? Seus descendentes, seus filhos, seus netos. Krishna teve vários filhos e vários netos. Então, e foi falado que a potência deles era muito grande, eles eram tão potentes quanto o próprio Krishna. Então, não teria como eles serem vencidos assim por um exército, outro exército, então. E na aula, há 2 domingos atrás também, Chaitanya Goswami Prabhu também falou que, eu não sabia isso, que até o próprio Yamaraj tinha medo, assim, né, dos descendentes de Krishna. Ele falou assim, não, imagina, como é que eu não vou levar eles, né? Então a própria morte, né, não queria levá-los, né? Então tinha que fazer algum arranjo. E aí Krishna faz o que a gente chama de passatempos, né? Porque quando Deus vem aqui, é como se fosse toda uma grande brincadeira, né? A palavra lila, às vezes é traduzida como brincadeira, às vezes como para traduzir como passatempo. Mas lila é meio como se fosse uma ensinação, meio como se fosse uma peça, né? Um play. Então é isso. Então eu pensei, eu vou ter que inventar uma história para poder levá-los de volta para o mundo espiritual, seus descendentes. E aí Krishna, ele aproveita, ele sempre cria umas histórias assim que tem algum fundo, uma moral assim por trás. Então aqui está narrando como foi essa história, né? Em que os seus descendentes certa vez ofenderam sábios e foram amaldiçoados por eles, que eles iam guerrear até matarem uns aos outros. E aí está explicando como que isso aconteceu. Então falam de quando eles estavam em algum lugar, deixa eu lembrar onde era, não sei se era para Bhasa, eu acho. Tem lá, e depois eles vão e dão doações aos brahmanas, etc. E aí eles bebem uma bebida fermentada feita de arroz, ficam embriagados, e isso, a gente falou sobre isso ontem também, né, mostrando como a intoxicação, né, como é danosa para a gente. Por isso nós observamos esse voto de não nos intoxicarmos, porque eles altamente, assim, né, conhecedores do que é correto, do Dharma, dos princípios religiosos, eles, né, como eram kshatas, e Prabhupada explicou no verso anterior que em determinadas situações os kshatas, né, os guerreiros, os administradores, eles tinham uma permissão, né, de beber, que, como ele fala, essa bebida, que é um licor suave feito de arroz,
mas mesmo assim, aquilo altera eles, né? De uma maneira que eles começam a se ofender e daquela ofensa, e Prabhupada, não Prabhupada, na verdade, o próprio Krishna, né? Venunam, dos bambus, Iva, Venunam Iva, como se fossem bambus, né? Você atrita os bambus e aí gera fogo. Os bambus são inofensivos, né? Mas quando você atrita, gera fogo. E é isso que acontece, porque depois que eles vão brigando um com o outro, ocorre alguma discussão ali. É interessante falar de bambu, não queria contar porque eu já contei algumas outras vezes já como que foi essa questão toda da ofensa, porque o bambu é interessante porque tem a ver com a história também. Porque eles... A ofensa foi o seguinte, né? Um deles, não sei se era Samba, estava disfarçado de mulher, como fosse uma mulher grávida. E aí foram perguntar para os sábios assim, ela vai ter um menino ou uma menina, né? Para poder tirar uma onda assim, né? Vamos ver se esses sábios são sábios mesmo, né? E obviamente eles sabiam, né, que não era nem menino nem menina, né? Obviamente falou assim, não vai ser nem menino nem menina, né? Vai ser uma bola de ferro que vai ser a destruição de vocês, né? De ferro ou de metal, não lembro se era ferro mesmo ou metal. E daí eles ficam desesperados assim, e fazem um arranjo assim de cortar, de pulverizar essa bola de ferro, né, que realmente é o travesseiro, sei lá, que estava ali se transformando numa bola de ferro. Eles vão e cortam, pulverizam e tudo mais, e jogam assim no rio, e um pedacinho assim que eles não conseguem diminuir assim, um pedacinho pequeno, eles jogam no meio da floresta. Aí o que acontece? Acontece que o rio leva esse metal e fica numa margem onde tem um bambuzal. E aí fica entranhado nesse bambuzal. E aí vai falar depois aqui, eu não sei se fala exatamente aqui, né? Porque os passatempos mesmos de Krishna vão ser descritos no 10º canto, mas aqui no 3º canto, como Vidura pergunta a Uddhava, né, sobre Krishna, então Uddhava vai relembrando assim a história de Krishna e descreve também como que foi o final. Na verdade, eu acho que nesse momento não é nem... Talvez nesse momento já seja Shukadeva Goswami ou Sutta Goswami falando. Mas, enfim... Deixa eu voltar só porque eu fiquei com dúvida agora. Bem, mas o que acontece é isso, é que eles ficam embriagados, e aí eles pegam esses bambus e começam a brigar entre si, mas como os bambus estavam com esse metal, é como se os bambus se transformassem em espadas, né? E aí eles... Bem, se matam, né? Triste fim aí, triste fim da dinastia de Krishna. Mas, como já foi explicado, estudar arranjo de Krishna, para que eles pudessem voltar ao mundo espiritual, e não tinha outra maneira deles fazerem isso, como para falar aqui no significado, que às vezes essa fricção de bambus cria um incêndio assim, natural, sem que às vezes se você fosse tentar criar aquele incêndio assim, seria muito difícil. Mas, então só eles mesmos tinham a potência de serem exterminados. É interessante também essa comparação do incêndio, da fricção de bambus, porque esse mundo material frequentemente também é comparado a uma floresta em chamas e que pega assim fogo por nada mesmo, assim, como esse atrito dos bambus. Sobretudo aí nessa era que a gente está vivendo, que é a era de Kali Yuga, em que qualquer coisa vira uma... Isso é interessante também, porque eles estavam já no limiar, assim, né? Estava bem no final de Dwapara Yuga, já dando os indícios ali do início da era de Kali, que é justamente uma era em que, por qualquer motivo, se briga e tem discussões. E frequentemente esse mundo material é comparado com essa floresta que pega fogo por atrito de bambu, ou seja, sem nada, assim, sem você querer, assim, do nada, parecem problemas, né? Há pouco tempo mesmo a gente cantou isso, né? A primeira coisa que a gente canta no dia já é que Samsara Dava Nala Lida Louca,
que esse mundo samsara é uma davanala, né? É como se fosse um grande incêndio florestal ali da louca, onde as pessoas estão aflitas, mas quem pode nos livrar desse incêndio florestal é o mestre espiritual, né? Por isso a gente canta as 8 canções, as 8 estrofes da canção Guru Asaka, o mestre espiritual, em que Prabhupada também fala isso em alguns versos, que quando tem esse grande incêndio florestal, não tem como você ficar caminhão-pipa, não sei, talvez um caminhão-pipa dele, na época não tinha, mas não tinha outra maneira de acabar com aquele incêndio florestal se não fosse pela chuva, né? Se não tivesse uma grande tempestade, né? E aí o mestre espiritual, Samsara dava na vida louca, Tranaya Karunya Ganaganato, como uma nuvem, né? Ele consegue apagar esse incêndio com Praptasya Kalyana Gunanavasa, é uma nuvem de boas qualidades, né? De gunas, o mestre espiritual. Então, esse incêndio que todos nós passamos aqui quando a gente está no mundo material, porque, enfim, tem muitas misérias, nascimento, doença, velhice, morte, as misérias causadas pela nossa mente, pelo nosso próprio corpo, por outros seres, pelas forças da natureza. Então é um perigo a cada passo, né? Padam, padam e avipadam. E realmente sem a rendição ao mestre espiritual não tem como a gente sair, né? Interessante ter de alguma maneira chegado nesse ponto, porque hoje é Balarama Purnima, então hoje a gente comemora o aparecimento transcendental do Senhor Balarama, que é o irmão de Krishna, que na verdade é a primeira expansão de Krishna, e ele se expande em tudo para servir Krishna. Então por isso ele é considerado o mestre espiritual original, né? Primeiro, claro que o mestre é Krishna, mas enfim, o primeiro mestre é o Senhor Balarama, porque ele está sempre servindo Krishna, né? Tudo é Balarama, né? A parafernália que a gente adora, as deidades é Balarama, os instrumentos, né? A gente sempre fala que a Mridanga é Balarama. Então, é o mestre espiritual, e o mestre espiritual é esse servo de Krishna que cujo único intuito é agradar Krishna, e a melhor maneira de agradar Krishna, Krishna fala no final da Bhagavad Gita, não há ninguém, então, e aquele que, né, ensina, fala esse diálogo para os outros, né, passa esse conhecimento para os outros, é o meu devoto mais querido, nunca haverá ninguém mais querido por mim, obviamente, porque as almas que estão aqui no mundo material estão afastadas de Krishna. Krishna, como um pai amoroso, tem saudades, né, dos seus filhos. É como, imagina, um pai, sei lá, perde o filho vai, mora na Cracolândia, qualquer coisa do tipo, ele fica assim, desesperado, né? Ele quer os filhos de volta. Então, alguém que consiga salvar o filho e trazer de volta para o pai é o mais querido. E é isso que os mestres espirituais fazem, né? Eles procuram agradar Krishna, sobretudo dando conhecimento para as almas. Então, a gente deve fazer um bom uso desses mestres espirituais que a gente tem, né, na nossa linhagem, um paramparado, uma linha de sucessão discipular que vem desde Krishna. Ele vai passando conhecimento, né, passa para o Senhor Brahma, o Senhor Brahma passa para Narada Muni, passa para Vyasadeva, né, o mestre que vira discípulo vai passando até chegar em Srila Prabhupada, que nos trouxe, né, na década de 60, trouxe ao ocidente, né, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, trouxe o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Trouxe a ISKCON, essa sociedade, essa instituição em que a gente pode se abrigar e praticar, né, junto com os devotos, vida devocional, vindo no templo e aprendendo no templo e replicando nas nossas casas, para que as nossas casas também sejam templos, né? Essa é a ideia. E é a única maneira da gente realmente ter esse conhecimento espiritual, que o próprio Krishna fala, né, da Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Ele fala que para a arte você tem que aprender esse conhecimento espiritual se aproximando de um mestre espiritual, né, e fazendo perguntas de uma maneira humilde, e ajudando ele, servindo ele nessa missão. E ele vai poder te iniciar esse conhecimento, porque ele mesmo tem esse conhecimento da verdade. Então é isso que a gente tem que fazer, se aproximar de
do mestre espiritual. Então, a gente tem Prabhupada, está vivo ainda em tudo que ele deixou, né? Várias aulas, vários livros, né? na sua ISKCON, né? Deixou vários discípulos que são mestres iniciadores. Esses discípulos fizeram discípulos que também são mestres iniciadores, né? Então a gente deve fazer um bom uso para a gente poder sair dessa, né? Se desenredar, porque senão a gente vai ficar queimando nesse incêndio florestal. E também na última estrofe dessa canção Guruasa, que a gente também canta, Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada Nagati Kutopi. Fala que se a gente agrada, se a gente serve o mestre espiritual, Krishna fica agradado, né? E se a gente não agrada o mestre espiritual, a gente não consegue fazer avanço nenhum. Então a gente só consegue chegar a Krishna através do mestre espiritual. É por isso que Jesus fala, né? Somente a mim se chega ao Pai. Eu não sei exatamente as palavras, se vocês... É que Jesus é o único caminho, né? Não fala isso, né? Que ele é o único caminho. E é interessante porque as pessoas tomam isso muito literal, né? Falam assim, não, Jesus é o único caminho. Mas a gente entende que assim, ele é o único caminho porque ele é o mestre espiritual. E somente através do mestre espiritual você chega a Deus. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu vou, sei lá para Cananéia, né? A estrada de Cananéia é boa, mas vamos dizer que se eu tivesse uma estradinha assim, difícil de chegar lá. Mas daqui a muitos anos, centenas de anos, tem uma outra estrada que é super mais fácil de chegar. E se eu falo hoje assim, olha, o único caminho para chegar é esse aqui, um caminho lá de terra, de pedra, super difícil, né? Mas não é que isso vai ser verdade para sempre, porque depois vai ter vários caminhos, né? Tem lugares que são assim, a única maneira de você chegar é por uma trilha, não sei o que, não, mas depois é construído estradas e tudo mais. Você não pode dizer, pegar o que foi dito lá atrás e hoje você diz, não, o único caminho é aquele. Não, hoje em dia tem vários outros caminhos, criaram várias ruas e tudo, né? Então, que outro mestre espiritual tinha na época de Jesus Cristo? Não tinha. Então, ele era o único caminho mesmo. Agora, hoje, a gente não pode dizer que Jesus é o único caminho. A gente pode no sentido de um guru tato. Ele, como né, o guru é o único caminho. Mas não que Jesus seja o único caminho, né? Mas qualquer mestre espiritual que seja um devoto, como Jesus era um devoto puro, fidedigno, né? Pode-se dizer que que eles são os únicos caminhos, né? Bem, já passamos das 6 horas. Deixa eu reler aqui o verso, porque vocês lembram, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Não, pera, esse aqui é o verso 1. Verso 2. Assim como pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma, ao pôr do sol, pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição. Então é isso. Então, tem várias comparações interessantes. Ela é interessante também a comparação que é dada desse mundo. Tem essa comparação frequente do incêndio, mas também tem a comparação de um oceano, né? Um oceano é muito perigoso. Você tem em alto mar, em filmes assim, né? Tenho vontade de assistir. Tem um filme que é em alto mar, alguma coisa assim. Quero assistir. A Deriva, sei lá. Quero saber o que acontece no filme. Então é muito perigoso, porque imagina, você não tem comida, você não tem água, algo que você tenha salgado é pior do que você beber, o sol, a insolação, pode ter tubarão, assim, terrível, né? Terrível, todos os tipos de perigo. Eu gosto que Chandramukha Swami Maharaj, ele dá esse exemplo, né? Que é como se a gente estivesse afogando no oceano, e aí o guru é como se fosse alguém que vem ali num barco, num navio, dá assim coloca uma vara assim, segura na vara que eu te salvo. E se a gente não aceita um guru, é tipo assim, não precisa não, pode deixar que eu me viro sozinho. Tipo assim, qual o sentido disso? Faz o menor sentido, né? Tem várias... E tem essa comparação do barco, né? O barco do conhecimento. Cristo mesmo fala na Bhagavad Gita, né? Então, quando a gente aceita o guru, né, e segue as suas instruções, a gente está nesse barco do conhecimento, né? A gente está protegido. Tem verso no Bhagavad que vai comparar, né, que o guru é esse capitão do barco, os Vedas são os ventos, né, que empurram o barco, né, conhecimento védico. Muito bonito. E um verso muito legal que tem, Samashritaya Palavam, que fala que aqueles que se rendem a Krishna, e novamente, né, a gente se rende a Krishna, se rendem ao guru, cujos pés são como um barco, né, os pés de lótus são como um barco, aquele Bhavambudhi Rapadam, ele fala que Bhavambudhi, esse oceano da existência material, Vatsapadam, vira
né, que fala que, até tem um verso que fala, né, Kaledosha Niderajam, né, que esse, sobre toneladas de Kali é como se fosse um oceano de qualidades, né, e nesse verso, que é um dos versos que está bem no final do Bhagavata, fala que só tem uma qualidade nessa era de Kali, que é Krishna Sya Eva Kirtanat Mukta Samya Paramvrajit, que simplesmente por cantar os santos nomes de Krishna a gente pode se liberar. Mas esse outro verso que eu estava falando, que fala que aquele que se rende aos pés de lótus de Krishna, que são como um barco, Bhavam Buddhi Vatsapadam, fala que esse oceano que é como se fosse esse mundo material, Bhava, né, mundo material Ambudhi, que é como se fosse um oceano, Vatsapadam, ele fica do tamanho de uma pegada de bezerro, Vatsa. E aí fala, Bhavam Buddhi Vatsapadam, Parampadam, que atinge a morada espiritual, que Padam, Padam, Yavi Padam, Natesham, que não é como um material em que Padam Padam a cada passo e Yavi Padam há perigos. Né? Então esse mundo material é um perigo a cada passo, é um oceano de más qualidades, intransponível, mas se a gente se rende a Cristo através do seu devoto puro, esse grande oceano vira do tamanho de uma pegada de um bezerro e aí não tem mais esse perigo a cada passo. Bem, é isso. Bom dia, Gourangi, reverendo.